Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto editorial do dia. Ultimamente, as notícias que a gente traz aqui no canal não eram as notícias que a gente queria trazer. A gente queria trazer notícias de crescimento econômico, de um país desenvolvido que combate a criminalidade, que não flerta com as coisas do mal. Mas, o que eu estou vendo ultimamente? Muita gente colocando comentários aqui no canal de desânimo, de tristeza. Perdemos o Brasil, perdemos. Deixa eu te falar o que eu penso aqui para mim poder entrar na matéria. Eu sinto hoje como uma passagem de Samuel. É o seguinte, em um determinado tempo, Israel perdeu a batalha para os filisteus. Aí veio a Arca da Aliança e nessa derrota, o povo de Israel se viu obrigado a ter que adorar deuses pagãos, ter que adorar deuses que não eram o verdadeiro. E o que a gente viu ali? Um povo desanimado, um povo triste, um povo que viu na derrota a dor de não ter conseguido aquilo no seu momento e na hora certa. Só que o tempo de Deus é diferente. E Samuel sabia disso. E Samuel dobrou os joelhos e pediu para Deus. E o que Deus colocou no exército filisteu? O desentendimento, o caos entre o próprio governo. E o povo de Israel voltou à vitória. Será que tem semelhança com o que a gente vive hoje? Eu vou te explicar um pouquinho mais. Presta atenção em algumas pautas que estão acontecendo e às vezes a gente tem que ter uma visão até quase que espiritual para entender o momento em que se passa. Você está vendo caos, você está vendo tragédia. Hoje eu vi uma matéria onde uma cantora consagrada pela mídia coloca uma mulher no palco, a mulher fica desnuda e pratica sexo oral na cantora no palco ao vivo. Esse não é o tipo de coisa que te representa, eu tenho certeza disso. Então você fica pensando, meu Deus, são esses deuses que nós teremos que adorar? São essas práticas? Essa é a nossa moral? É a moral, nova moral do nosso povo que nós teremos que aceitar? Não, não é. Dá uma olhada aqui, para que você possa entender de uma vez por todas o que está acontecendo. Poder 360. União Brasil critica a fala de Gleisi Hoffmann sobre Juscelino Filho, que é ministro do Lula. O partido diz que presidente do PT usa 2 pesos e 2 medidas ao pedir que ministro da Comunicação se afaste. União Brasil está em pé de se juntar com progressistas. Será a maior bancada do Congresso, liderada por ninguém mais, ninguém menos do que o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e que foi eleito com 92% dos votos de todos os congressistas. E eu te digo, com toda a propriedade, Lira é muito mais forte do que o Lula. E o PT já está caçando briga com Lira. Também tem mais coisa, presta atenção aqui. Olha essa matéria. A irritação de ministros do Planalto com a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann é a presidente do PT. Não é só o Fernando Haddad que anda irritado com Gleisi Hoffmann. Ministros que dão expediente no Palácio Planalto também têm reclamado nos bastidores de que consideram como interferência da presidente do PT no governo. Ministros do governo têm criticado as ações e as atuações da primeira-dama, a Janja. Ministros têm desobedecido e desrespeitado Lula abertamente. O próprio ministro Juscelino Filho colocou bolsonaristas dentro do Congresso, dentro do seu ministério, dentro da sua pasta. Olha essa matéria aqui também. Gleisi cobra ministro de Minas e Energia. Chamou ele de estelionatário. Falou que ele tem um estelionato eleitoral contra Alexandre Silveira porque ele não cumpriu os cargos com a turma, com a petezada. E aí, o PT já parte para cima do ataque. O PT ele tem um modus operandi. É a turma dele que tem que estar no poder. E pela primeira vez,
eles tiveram que ceder e lidar com outras pessoas, com outras ideias. E isso não está sendo fácil. Então, se você tem fé, como eu tenho fé, você já começa a perceber que dentro do exército deles já começou a acontecer a discórdia. A atuação política de Janja motiva ataques misóginos da imprensa. Casada com o Lula desde maio desse ano, Janja teve importante atuação na campanha e vem recebendo críticas por isso. Críticas de quem? Da própria imprensa, da atuação dela, críticas da oposição, críticas dos ministros. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para mostrar para vocês que lá dentro eles não têm um exército organizado. Olha essa matéria da CBN. Lula reclama mais dos próprios ministros e menos da imprensa ao ler uma notícia ruim. Ou seja, Lula está insatisfeito, está infeliz, está questionando os seus próprios ministros. Remonta a história de Samuel. Talvez você está pensando que você vai ter que adorar deuses pagãos a partir de então. Ou seja, coisas que não são da nossa moral. José de Abreu é um artista da Globo, você deve lembrar quem é. A Janja participou de uma pesquisa, teve uma pesquisa que demonstrou que ela tem a menor aceitação de todos os tempos de uma primeira-dama entre os evangélicos. O ministro, o ator José de Abreu, um dos símbolos do petismo, podemos dizer assim, e do esquerdismo desvairado e extremista, ele fez uma postagem dizendo graças a Deus, ou seja, ironizando. Por quê? Porque aqueles que têm Cristo, cristãos, e eu estou falando de crentes e católicos, como o seu exemplo, como a sua ideologia de fé, não gostam tanto da primeira-dama. E para eles isso é um bom sinal. Mas calma, eu tenho a visão de Samuel. E na minha visão já começou a ação. E a gente sabe o que vai acontecer pela frente. Então calma seu coração. Mas vamos lá, vamos partir para outra notícia agora. Então a primeira notícia que eu trouxe para vocês é que o governo não consegue dialogar entre si. E isso aí enfraquece eles. Fato. Mas olha só essa notícia. Eu avisei, eu bati em 3 vídeos, quase que em seguida, falando sobre a questão das tais joias do Bolsonaro e da CPI. Só que isso aqui não é uma visão só minha mais, é uma visão geral. Dá uma olhada aqui no blog do Noblar, tá? É de esquerda, o Noblar é assumidamente de esquerda, mas olha isso aqui. Governo irá explorar o escândalo das joias para barrar CPI da oposição. Planalto comentou o episódio e acredita que irá reduzir o poder de seus opositores no Congresso. Depois de uma matéria como essa, você ainda tem dúvidas que isso aqui é uma cortina de fumaça sobre o que está acontecendo no governo Lula, utilizando novamente Bolsonaro e Michele Bolsonaro como bode expiatório? Eu já expliquei para vocês. Foi entregue lá na presidência, para o acervo. Tem ofício pedindo isso. Eu mostrei para vocês matéria da Veja, que fala do cofre do Lula, que fala que teve uma ação do TCU, essa ação foi arquivada, e o TCU entende que Lula pegou por engano bens da presidência. E a mídia falou que está tudo bem, o próprio Estadão falou que está tudo bem. Foi por engano que Lula pegou bens da presidência e levou para o cofre dele, lá no Banco do Brasil. Está tudo bem. Mas agora, o lance aqui é o fato da alfândega ter barrado. Outro bem que foi entregue à presidência, eles não estão falando nada por Bolsonaro. E Bolsonaro, na saída, não teve cofre. Você consegue perceber o quanto eles vão construir uma narrativa e o medo deles está exposto aqui. Barrar a CPI da oposição. Agora, a CPI, ou a CPMI, dos atos antidemocráticos, não é mais CPI dos atos antidemocráticos. Agora é a CPI da oposição. Mas afinal, a CPI não ia provar que Bolsonaro é o culpado pelos ataques? Não ia provar que Bolsonaro deu resultado? O tiro saiu pela culatra, né? Agora,
a partir da CPI, a gente vai poder encontrar quem se omitiu, quem deixou acontecer, quem se beneficiou com esse discurso. Só que, como eu disse, tenha fé de Samuel. Tenha fé de Samuel. E por que eles não querem que o Brasil volte? Por que o Lula está desesperado? Por que o caos já está começando a acontecer? Porque a própria mídia já está tendo que noticiar o que é óbvio. Não há projeto econômico, não há projeto de política bem feito para o Brasil evoluir. E o povo já não acredita mais nas anedotas da mídia. Dá uma olhada nessa matéria aqui do Poder 360. Brasil termina como a 12ª maior economia do mundo, perdendo aqui para os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Canadá, Rússia, Itália e Irã. O Brasil é o 12º, subiu mais uma posição no ranking. No momento em que tínhamos um presidente que o Congresso Nacional já não estava tão bem dentro do Senado através do Pacheco. A mídia o destruía o tempo todo, detonava, sem dó. O judiciário brasileiro nem se fala. Então, a partir desse momento, será que Lula tem projeção de crescer mais um ranking nesse ano de 2023? Sendo que a projeção do Brasil é cair, é perder estrategicamente posições no ranking de economias mundiais. Então, quando os resultados forem comparados, a mídia não vai conseguir esconder. Porque tem muita gente que ainda vem lobotomizada pelo que a mídia fala. Só pelo que a mídia expõe. Mas ela não tem a capacidade de analisar todas as mídias. E eu não estou falando de esquerda, não. Estou falando de direita também. Tem gente de direita que é lobotomizada pela mídia de direita e não consegue olhar o outro lado. Porque Bolsonaro errou. E nos erros de Bolsonaro deveriam ser feitas críticas sérias, maduras. E Lula está errando. E os petistas tapam os olhos e colocam um verdadeiro cabresto. É isso que a gente não pode deixar. Então, para você que é de direita, veja as mídias de esquerda, compare com as mídias de direita e tome o seu posicionamento. É assim que eu faço. E é assim que eu transmito as mensagens para vocês. Afinal, se eu não souber o que estão falando de Bolsonaro sobre joias e outras coisas, como que eu vou explicar para vocês que aquilo não é a realidade dos fatos? Como que eu vou explicar para vocês que aquilo tem uma cortina de fumaça e eles querem o contrário? Eles inventam um ato, eles criam um tabloide para mudar o foco da população brasileira. Afinal, se for encontrada alguma coisa na CPI e eles criarem mais um tabloide, quem já está lobotomizado pela mídia de esquerda não vai ver a verdade. É isso que eles querem. Então, da mesma forma, eu peço a vocês que analisem todos os fatos e sejam independentes, porque a luta aqui é pelo Brasil. A luta aqui, nem de longe, hora nenhuma, é por um lado ou pelo outro. É pelo Brasil. É o que a gente tem que lutar. E a gente quer o nosso Brasil de volta. Um Brasil pulsante, um Brasil que defende as liberdades, um Brasil que não flerta com ditaduras, um Brasil que não ataca os cristãos, um Brasil que realmente tem liberdade religiosa, um Brasil que quando um ator como esse fizer pouco caso de um cristão, ele responda pela lei, responda por ter afrontado a liberdade religiosa. É isso. Mas no Brasil, você pode falar o que quiser, tá? Por exemplo, a Michelle Bolsonaro, o quanto essa mulher foi humilhada por ser cristã. Tá tudo bem. Mas fala mal da religião da Janja para você ver. Aí você vai entender. Então é isso que eu tô falando para vocês. E quer ver o exemplo da hipocrisia? Matéria da Folha de São Paulo. Presta atenção. O PT atacou o Bolsonaro e exaltou a lista tríplice. Agora rejeitada por Lula na PGR. Lula aparelha todo o sistema, assim como aconteceu nos seus 16 anos de governo de Lula e Dilma. Ele aparelha o sistema. Os ministros que ele indica para o STF são seus advogados. O PGR, que ele falou que ia utilizar a lista tríplice, indicada não dos seus amigos,
Não porque é um amigo seu, porque é um advogado seu, ou porque algum ministro A ou B pediu. Porque a PGR, o Ministério Público, ia escolher dentre os mais técnicos e mandar, ó, os mais técnicos são esses 3. E ele escolheria dessa lista tríplice. E ele falou que não vai fazer isso mais. Não vai seguir. Criticou tanto Bolsonaro, falou tão mal. E agora? Mostra as caras. Então, se você for olhar tudo que prometeram durante a campanha e que não cumpriram agora, são milhares de coisas. Então, é uma vergonha sem tamanho. E no final das contas, quando você vê essa quantidade de coisa errada, essa quantidade de vergonha, você vê aí, eu ia trazer até um editorial do Estadão, onde ele fala dos ministros do STF estarem recebendo patrocínio de empresas que têm causas na justiça. Eu vou falar sobre essa matéria no próximo vídeo. Então, quando você vê tudo isso acontecer, você fala, não, perdemos todo o senso de moralidade. Pois é, aconteceu isso com Israel em relação aos filisteus. Só que eles não entregaram os pontos. O povo de Deus nunca entregou os pontos. Então tá na hora a gente começar a olhar com outros olhos, tá? Então, quando você vê uma notícia triste aqui do meu canal, não se entrega não. É porque é fato, eu quero te informar. Mas não quer dizer que essa é uma realidade eterna, tá? É só você acreditar. Beleza? Ficou até o final do vídeo, peço a você que compartilhe, vamos divulgar o canal, mandar para mais pessoas. Eu estou fazendo o meu papel, eu estou tentando elucidar, eu estou tentando manter a motivação, eu estou mantendo a minha fé. Então, esse é o meu papel aqui. E o seu comentário é sempre muito importante para mim. Peço a você que, se puder também, na descrição aqui do nosso canal, tem um link do nosso livro. Adquira o nosso livro, assim você ajuda o nosso canal a se manter, tá bom? Muito obrigado por tudo, desculpe pelos meus erros, que eu sou humano, posso cometê-los, mas a gente cresce junto, tá bom? A gente aprende junto aqui. Um abraço, fica com Deus e eu volto no editorial das 9 horas pra gente bater um papo aqui, tá bom? Abraço, até lá.